Roger, boa tarde, Roger. Bom, a gente ainda no treino pôde observar ali na atividade, você colocando o Wallace para trabalhar na direita, o Ramiro atuando no meio campo no treinamento. Já existe uma definição quanto ao substituto do Edilson para o jogo da quinta-feira? Já, o Wallace volta. É o jogador de ofício e em vários momentos esse ano eu coloquei o Ramiro naquela posição. E no jogo, inclusive, contra o América, eu posicionei ali por uma circunstância do jogo. Estavam atacando bastante pelo lado. E o Ramiro, nessa função ali, tem um papel importante a cumprir defensivamente e fez bem no jogo. Com o Wallace eu ganho a força defensiva e ganho, né, o jogador do hábito da função do lado, né, de chegar de linha de fundo com força, né, e vive, né, um momento nos treinamentos onde com muita dedicação espera e paciência espera o momento de jogar. Acho que é um momento adequado para colocá-lo em campo e desejar que ele nos ajude nessa partida. Roger, o Wallace ele ainda não se firmou no Grêmio. Desde que chegou, ele não conseguiu ter uma sequência. Teve 2 lesões no tornozelo, uma atrás da outra, inclusive. Talvez isso tenha atrapalhado o jogador. Mas por que você acredita que agora esse atleta conseguirá dar uma resposta? Já estamos no segundo semestre e o próprio torcedor questiona a qualidade do Wallace Oliveira. Justamente por isso que você frisou agora, né? A continuidade dele foi interrompida, em função, né, até mesmo dos problemas que ele teve. 2 torções de tornozelo, uma atrás da outra. O problema no começo do ano relativo à adaptação, voltando de fora do país. Também teve problemas de lesão muscular, né, que interromperam o seu processo. A continuidade do treinamento que dá, né, o nível de treinabilidade para que o atleta consiga entrar em campo e responder no seu melhor. Por isso que naquele momento, né, em várias oportunidades, eu optei pelo Ramiro. Hoje o Wallace vem numa sequência, né, de treinos, né, que permite que ele atinja seu melhor nível. É nisso que eu acredito, né, que ele possa dar a resposta que nós esperamos, né, no momento que nós contratamos para vir jogar aqui. Roger, depois do jogo contra o América, algumas manifestações de frustração por não ter atingido os 3 pontos, inclusive até o presidente se frustrou com o resultado. O que você espera, né, depois desse jogo contra o América para a partida contra o Santa Cruz, em cima do que ocorreu lá em Belo Horizonte? E o sorteio da Copa do Brasil colocou o Grêmio diante do Atlético Paranaense. O que dá para falar desse confronto? Então, a frustração não ficou por conta, né, exclusiva do nosso presidente e do nosso torcedor, né? A frustração ela também nos atingiu, né? Porque não pelo fato da gente não conseguir vencer, né, um time que está posicionado no último colocação da tabela, pelo fato de que se a gente vencesse nós poderíamos até mesmo ter assumido, né, a primeira colocação. Isso que nos frustrou na partida. Agora, o resultado diante do adversário que nos marcou muito, nos impôs muita dificuldade, jogando dentro de casa criou bastante. Pela circunstância da partida, né, um ponto é importante para o campeonato. Claro, agora, para alcançar a ponta nesse momento não foi suficiente. Agora é frisar e estar atento ao nosso próximo compromisso, né, que é o Santa Cruz, e fazer o nosso dever de casa, que dentro de casa, diante do nosso torcedor, nós somos muito forte, tem um percentual de aproveitamento bastante alto. E o Grêmio nos últimos anos não tem tido muita sorte, né, no sorteio, né, sempre pega equipes fortes. Jogamos contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, né, fomos derrotados lá, uma equipe extremamente organizada, que tem um treinador que eu prezo muito, que é o Paulo. E o fator local, o gramado sintético também é um ponto a favor do adversário, que está acostumado a jogar e já criou um padrão, né, de jogo dentro da sua casa. Agora é jogo de time grande, um momento importante dessa competição. Está com foco total no momento que se aproximar da partida. Até lá ainda a gente tem ainda jogos do Campeonato Brasileiro importantes, né, para cumprir. Roger, contra o Santa Cruz agora, a gente pode dizer que o Grêmio está motivado a não perder mais pontos para quem está lá na parte de baixo da tabela?
O Grêmio está motivado a conquistar os 3 pontos, assim como qualquer outro adversário jogando dentro da nossa casa. Se os últimos times, ou os times que estão na parte de baixo da tabela, não pudessem, né, tirar pontos daqueles que estão na frente, a tabela não iria se mexer. A questão maior, né, do ponto de vista, por vezes, do torcedor e da opinião pública, é que esses times têm que fazer 0 pontos. Não vão fazer. Né, vão brigar até o final para se manter na elite do futebol brasileiro. Né? Então é jogo muito difícil, jogo complicado, jogo que a gente respeita o nosso adversário, mas entende, né, que a imposição da nossa casa, do nosso desejo de assumir a primeira colocação da tabela, tem que ser maior que toda e qualquer adversidade que possa ter sido criada pelo adversário que vem jogar fora de casa. Roger, ainda seguindo nessa linha, ano passado, 2 das grandes atuações do Grêmio no campeonato, na visão de muitos, foram aquela contra o Corinthians em São Paulo, também contra o Atlético Mineiro, 2 partidas fora de casa. Por que nesse ano, ao menos no Brasileirão, o Grêmio, tirando aquele jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu os 3-0, não conseguiu repetir essas atuações naquele padrão? Eu via a partida contra o Corinthians em São Paulo, para mim foi nesse nível. A partida contra o Palmeiras, muito embora derrotado, para mim também desse nível. Uma coisa é atuação, outra coisa é resultado. São coisas para mim que eu tenho que analisar separadamente. Então a gente já atingiu o nível próximo daquele resultado que pode não ter sido o mesmo do ano passado. Assim como em vários momentos dentro de casa nós atingimos o mesmo nível do ano passado. Partidas com alto nível de envolvimento e de um jogo extremamente tático, que nos permitiram dar pouca oportunidade ao adversário. Isso que a gente preza. Então eu já vi a gente atingir. E acredito que a gente tem um nível, um aproveitamento regular, muito próximo do ano passado. Até a rodada passada, se não me engano, eu costumo acompanhar na rodada e o número de pontos que nós estávamos nessa ocasião. Acho que nós acabamos a primeira rodada com 36 pontos, primeiro turno com 36 pontos. Nós podemos chegar com os 2 jogos em casa, com o jogo transferido, antecipado do Corinthians, com 2 vitórias, 1 ponto a mais. Então é esse aproveitamento que a gente se baseia. E claro que tentar, se a gente conseguir partidas com esse nível, que a gente conseguiu ano passado, que já conseguiu esse ano, e que o resultado seja positivo, esse é o melhor de tudo. Roger, muitas vezes tu dá uma olhada no grupo de transição e acaba buscando algumas peças que estão faltando no time principal, né? E eu estava conversando com o Bugre ali, eu queria que tu falasse como é que é a relação com ele, né? Se tu tenta olhar tu mesmo, com teus olhos, transição, para ter ideia do que puxar, ou tu confia 100% na avaliação dele, se ele falar, tá falado, como é que funciona essa relação? Não, assim, eu costumo frisar sempre quando eu estou reunido com todo mundo, em alguns momentos a gente está reunido, a transição e o nosso grupo principal, digamos assim, unidos, é que, na verdade, eu não tenho 30 jogadores, eu tenho 50. Só que, para a qualidade do treino, eu não consigo ter os 50 trabalhando junto. Acaba se perdendo qualidade. Então, eu tenho 2 grupos separados, mas que, na minha cabeça, eles funcionam como um só. E o Bugre e o Felipe ali, que fazem parte da comissão técnica da transição, a gente está sempre juntos. Se fardam em vestiários diferentes, mas assim que eles terminam de se arrumar, eles se reúnem conosco, dão um feedback dos jogos. Agora mesmo eles fizeram um amistoso, em Pato Branco. A gente tem a filmagem, eu olho a filmagem, eu tenho a avaliação deles com relação aos destaques, e volta e meia, quando tenho oportunidade, eu costumo chamar um desses meninos, não só para os treinamentos. Hoje vocês viram muitos. Essa semana aberta que vai ter, desses 10 dias aí de treinamento, terão aqui conosco 4 ou 5 jogadores diferentes daqueles que estavam conosco, para que eles se habituem, para fazer parte do mesmo contexto. E na relação aí também, hoje de amanhã, a gente já vai ter novidade também, para habituar. Eu, quando jogava, em muitos momentos, os mais velhos diziam que para tu postular alguma coisa no profissional, um lugar no profissional, tu tinha que... Não, o menino tem que sofrer, tem que passar dificuldade. Não tem. Ele tem que estar próximo, ele tem que perceber que está no seu alcance, que tem só uma tela dividindo os 2 campos, e que ele a todo momento faz parte daquele grupo, porque a ambientação é muito importante. Quanto mais a gente conseguir antecipar,
né, essas etapas, né, e eles terem essa vivência e já as orientações, né, do treinador de cima, né, isso facilita na adaptação. É muito importante, né? Eu considero a transição um case, né, de sucesso do Grêmio dentro do futebol brasileiro, né? Porque a gente está tendo um alto nível de aproveitamento desses meninos, né? Tendo cuidado de não queimá-los, né? Mas tem sido importante, eu gosto. Foi uma ideia tua ou tu espelhou o clube? Não, eu sempre entendia, mesmo quando auxiliar, que havia um gap, né, de aproveitamento na idade dos jogadores, né? A lei nova, a Lei Pelé, ela em vigor, ela obriga que a partir de 16 anos tu tenha que ter um contrato profissional, né? E a gente sabe que, né, o Brasil faz 5 anos de contrato, mas a FIFA ela reconhece 3. Né? Então, o jogador ele não está subindo mais cedo porque ele está amadurecendo mais cedo. Ele está subindo mais cedo porque o clube ele acaba tendo receio de perdê-lo em algum momento, né? E por isso se antecipa até mesmo as etapas e acaba lançando o jogador, né, por vezes que não está completamente pronto. Né? E havia, bem pouco tempo atrás, né, se o jogador já não estivesse jogando aos 19 anos, já diziam que não servia. Né? Até os 21 ele está em pleno desenvolvimento, 22 anos ele está se desenvolvendo. Né? Então, esse gap, né, que eu entendia que havia necessidade de se criar uma categoria, né, para que tu desse um ano a mais no desenvolvimento de um adolescente, de um jovem adulto, é um abismo de tempo. Né? E daí depois a gente vê alguns jovens sair de um clube, ser pouco aproveitado, estourar no outro e dizer que a formação está errada. Né? Então, tu ter uma categoria que permita que aos 20 anos não tenha espaço para ter 50 no grupo, né? Se tu não consegue um convênio, né, com um clube, né, para que esse menino jogue, mas que ele continue se desenvolvendo, né, ele vai se desestimular e vai trocar de profissão. Né? Então é importante. Então a gente tem o primeiro ano de profissional, né, daí jogadores de 19, 20 e 21 anos, né, nesse grupo de transição, né, para que dar esse tempo, minimizar e corrigir essas carências, ou seja, elas do ponto de vista técnico, tático e inclusive físico, né, para que esse jogador lá na frente tu tenha uma margem menor de erro na hora do aproveitamento. Né. Então foi um trabalho conjunto da diretoria, né, do Rui quando estava aqui, do Júnior Chávari, né, uma ideia de um colegiado, né, que surgiu essa transição.